E aí, pessoal do YouTube, boa tarde. Aqui está falando é Fábio, sou CEO da Tech Software, consultor, CEO da Solis Institute. Estou aí com mais de 25 anos trabalhando em gestão de empresas, consultorias, e quero compartilhar com você um pouquinho hoje nesse programa, não só hoje, né, mas no programa que o objetivo a gente está toda terça-feira a esse horário com você, compartilhando um pouquinho sobre gestão e sobre as realidades do mercado e de negócios para empreendedores. Bem, para começar, a gente está vivendo um momento muito ímpar, né? Eu tenho negócios há 25 anos, ajudo empreendedores há 25 anos e nunca vivi uma realidade como essa, uma realidade onde estamos vivendo uma situação de guerra. Então, coronavírus, as empresas passando dificuldade, pessoas ficando doentes no mundo todo, e como isso tem abalado os negócios, os empreendedores, muitas pessoas desesperadas, sem dormir, preocupadas com as contas, querendo mandar funcionários embora, não sabendo como vai pagar todas as despesas. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Nesse ambiente de incertezas, como tomar decisões, como gerenciar financeiramente um negócio, tá? Então eu quero passar para vocês um pouco do panorama do que eu tenho visto, do que eu tenho acompanhado, do que eu tenho conversado com outras pessoas, acompanhado outros empreendedores também, e como tomar decisões nesse momento, né? Como proteger o seu caixa, proteger a sua empresa. Muitos empresários não estavam preparados para essa situação, então já estão com a corda no pescoço, vamos dizer assim, já estavam endividados, já estavam com situações dificultosas em bancos. E agora, como que eu lido com isso tudo? Desaquecimento do mercado, né? As pessoas não estão nas ruas, estabelecimentos sendo fechados, como restaurantes, bares, casas de espetáculo, própria academias sendo fechadas. Como é que eu lido com isso tudo, né? Num primeiro momento, é claro que vem o desespero, mas não podemos pensar exclusivamente nessas situações momentâneas. Nós precisamos entender esse cenário, nos proteger, mas principalmente pensar que essa situação vai passar. E junto com essa situação você deve passar também. Você na sua saúde financeira e também a sua empresa. Então, para começar um pouquinho desse assunto, eu quero compartilhar com você aqui uma questão importante para se pensar, né? O que é importante em tempos de crise? O que é importante nesse momento atual, nesse momento de tanta incerteza, de tanta dificuldade? O que é importante nesse momento, né? É óbvio que pensar na saúde, eu não tenho dúvida que é importante, né? Pensar na saúde sua, na saúde da sua família, na saúde dos seus vizinhos, dos seus parentes. Então, pensar nessa questão da saúde, sem dúvida, o governo já tem trazido muitas informações, a internet está lotada de informações aí, as pessoas buscando trabalhar em home office, empresas dando férias, pessoas cuidando melhor da higiene das mãos, procurando não ficar em lugares fechados, lugares com acúmulo de pessoas. Então, todos cuidados que devemos ter e devemos levar a sério essa situação, né? Não é uma situação de brincadeira. Tem pessoas colocando na internet que o coronavírus mata menos que H1N1 e outras enfermidades aí. É verdade, mas essas enfermidades ainda continuam. E a gente tem aí uma grande quantidade de pessoas, né, sendo contagiada com esse coronavírus, né? Então a gente não pode levar isso em consideração, são só os mais velhos que morrem, né? Isso não tem problema para as crianças, para os adultos. Não é verdade isso, né? Agora, eu não quero falar dessa questão que está todo mundo falando pela internet.
Eu quero falar dessa questão focada especificamente nos negócios. Né? E os negócios? Como os empreendedores vão passar por essa situação? Né? E o que se deve se preocupar em relação a essa gestão de crise, né? Em gestão do negócio em tempo de crise. Então eu preparei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. O primeiro fato né? Deixa eu me apresentar agora um pouquinho melhor. Eu sou Fábio Stumpf, sou CEO da Tech Softwares. Nós somos uma empresa que trabalha há 25 anos com inovação e gestão, desenvolvendo softwares, soluções, consultorias na área de gestão empresarial. Também sou proprietário da Solace Institute, uma empresa que combina saúde e empreendedorismo, saúde voltada para o psique, né? Não só de empreendedores, mas da população em geral, e também na parte de consultorias, tá? Consultorias gerenciais, processos, finanças, e atualmente já fizemos centenas de consultorias nos últimos anos. Além disso, eu trabalho com diversos projetos na área de inovação, projetos ligados a startups, sou mentor de diversos programas como Inovativa Brasil, o programa de desenvolvimento de startups para a América Latina do MIT, e consultor também de algumas organizações, consultor do Sebrae, sou facilitador do programa Empretec, e basicamente é isso. E feito essas apresentações, quero falar um pouquinho da realidade financeira para as empresas, né? Num momento como esse, é óbvio que você já percebeu em alguns segmentos o desaquecimento. Em outros segmentos, a incapacidade de lidar com a demanda. Em relação ao desaquecimento, das questões primordiais para se pensar, né, se analisar em relação a toda essa situação, é que, bem, para alguns setores há o desaquecimento, sim, mas o que eu posso buscar de alternativas para lidar com esse desaquecimento? Por exemplo, bares e restaurantes, né, que dependem do grande público, nós estamos percebendo que eles estão fechando. E aí? Como é que esse pessoal vai fazer? Né? Alguns estão tendo a sacada da oportunidade de aumentar o seu trabalho, o seu foco no delivery. Isso é uma oportunidade para lidar com esse desaquecimento. É você parar um pouquinho e pensar que muitas pessoas estão enclausuradas em suas residências. Né? O que eu posso fazer para continuar atendendo a necessidade dessas pessoas, mas de uma forma diferente do que eu estava atuando? Outro ponto importante para se pensar também é que nós vamos começar a perceber no mercado um aumento da inadimplência. Isso é fato. Né? E como que eu vou lidar com essa inadimplência nos meus negócios? Né? Será que os meus clientes vão precisar de ajuda? Como é que eu vou lidar com isso? Será que eu tenho fôlego financeiro para lidar com essa inadimplência? O mercado parando, tudo ficando estagnado? Como é que eu vou lidar com essa situação? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre essa situação da inadimplência. Eu acredito que é só a ponta do iceberg, né? A gente vai ter que se preparar para uma situação difícil, principalmente para os próximos 2 meses. 2 a 3 meses eu acredito que é a curva necessária para que essa pandemia passe, os negócios comecem a se restabelecer e o mercado voltar ao aquecimento, ou voltar pelo menos a um fluxo normal. Né? Acredito que a gente ainda vai sofrer um pouquinho isso dentro desse ano de 2020, tá? Mas precisamos nos organizar para isso. Não adianta, nesse momento atual, simplesmente desesperar. Isso não vai resolver o problema. Isso não vai solucionar o problema da sua empresa. Né? Agora, como lidar com isso? Né? Outro ponto que eu queria elencar, que nós vamos conversar um pouquinho, é sobre a gestão do caixa. Né? Nesse momento, é importante considerar a gestão do caixa do seu negócio como uma das ações fundamentais. Será que eu agora preciso começar a não pagar nada?
começo a dar calote em tudo, o que eu posso fazer para resguardar o meu caixa? Né? Empresas que têm, por exemplo, despesas em débito em conta, talvez seja a hora de cancelar o débito em conta para poder tomar decisões mais acertadas, em que tempo, que hora, que cada obrigação deve ser cumprida. Como que eu vou priorizar isso? É um dos pontos que a gente vai falar também. E antes de falar da priorização, ainda em gestão de caixa, como que eu lido com essa questão dos meus pagamentos? O que eu tenho de pagamentos? Será que vale a pena ou não pagar os impostos? Será que eu vou priorizar a folha de pagamento? Será que eu priorizo os fornecedores? Quais fornecedores eu devo priorizar? Então, tudo isso são decisões importantes quando o assunto é gestão de caixa. Outro ponto fundamental nessa situação atual é a redução de custos. Olhar para a sua empresa, olhar para as suas despesas, e aí aquelas empresas onde se administra ainda no jeito antigo de administrar o negócio, com lápis atrás da orelha, pagando as despesas, sem nenhuma análise financeira apropriada, vão ter mais dificuldades de lidar com essas situações, principalmente lidar com essas situações de forma solitária. Então, analisar friamente a redução de custos, a planilha de custos e visualizar as reduções de custos é fundamental nesse momento. Por exemplo, o que são custos fixos? Quais são os custos que estão ligados à minha produção? O que eu posso fazer para reduzir esse custo operacional? O meu custo de folha de pagamento? Se eu estou tendo de uma forma ou de outra que liberar a minha equipe, o que eu posso fazer para gerar um banco de horas ou então trabalhar remotamente, ou até uma terceira opção, antecipar as férias e fazer um acordo coletivo em relação ao pagamento das férias, antecipação das férias ou não. Então são questões que decisões que devem ser tomadas de forma imediata. Porque o simples fato, por exemplo, de você fazer um acordo de banco de horas com a tua equipe e liberar durante as próximas 2 semanas, gera crédito para quando voltar o aquecimento da economia. A gente espera que isso aconteça de uma forma muito rápida, que os brasileiros tenham responsabilidade em lidar com essa situação e que rapidamente essa pandemia possa passar. Para isso, é importante também estar resguardado de um advogado, procurar um contador, um advogado para alinhar essas questões para que você não tenha problemas futuros em relação a processos trabalhistas. Tá? Mas é muito importante então pensar nesses 3 pilares que a gente estava conversando agora. Então, se eu vou trabalhar com banco de horas, se eu vou antecipação de férias, se eu vou trabalhar em home office, que é o teleatendimento, o atendimento remoto, perdão. Então, que tipo de atendimento, que tipo de estratégia eu vou gerar para que isso não gere um acúmulo de caixa a curto e médio prazo. Porque se eu não tenho, por exemplo, empresas que não estão tendo faturamento, não estão tendo produção, mas eu continuar com o meu custo de folha de pagamento, não tiver como ter essa compensação, eu vou com certeza ter problemas. Se eu sei que eu tenho que pagar as férias no futuro, por que não antecipar essas férias? Então são boas decisões para tomar em relação à gestão de caixa e também redução de custos. Outro ponto importante são os contratos que não são essenciais. A redução de custo em serviços não essenciais da empresa. Então também é uma decisão muito importante a ser tomada. Tá? Então existem vários tipos de serviços que eles permitem paralisação temporária. Por que não buscar a paralisação temporária de alguns contratos, de alguns serviços? Outro ponto importante é em relação à priorização. Então, quero compartilhar um pouquinho com você em relação à priorização das despesas.
né, do meu ponto de vista e conversando com diversos outros empresários, o que é prioritário nesse momento? Né? Prioritário são as despesas ligadas à mão de obra, né? Então ligadas a, por exemplo, salários de funcionários. Então é importante você já preparar um caixa para pagamento de salários de funcionários. Ah, Fábio, mas eu não tenho como fazer um caixa. Como é que eu vou fazer um caixa se eu não estou tendo faturamento? Bem, o caixa ele faz da entrada de receitas, mas reduzindo a saída de despesas, né? Então, eu tenho receitas e despesas. Se eu não estou tendo receita, eu tenho que reduzir as minhas despesas. E isso quer dizer em priorizar quais são os pagamentos. Então, alguns pagamentos já foram sinalizados pelo governo, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, que podem ser postergados. Então é uma alternativa também jogar esses pagamentos para um tempo 2, um tempo futuro no teu fluxo de caixa, para que você possa honrar os compromissos no tempo presente. Tá? E pensando de forma bem responsável, né, quais são os custos de folha de pagamento, depois quais são os principais fornecedores do meu negócio, esses fornecedores eu buscar também um alinhamento com esses fornecedores, e aí sim, a partir daí começar a fazer um caixa, porque a gente não sabe quantos meses isso vai se perdurar. Algumas pessoas falam em 15 dias, outras pessoas falam em 3 meses. Então, como saber mensurar isso de uma forma mais adequada? Outro ponto importante também é em relação aos bancos. Como você vai gerar receita e até negociar despesas com os bancos? Isso também é importante. Só para a gente entender um pouquinho mais desse assunto, quero avançar com vocês aqui, né? Falar um pouquinho de algumas ações governamentais que são benéficas para as micro e pequenas empresas, principalmente. Então, pensar um pouquinho, né? Independente se você tem caixa hoje ou não, né? Ah, Fábio, mas eu tenho dinheiro em caixa, eu vou ter que pagar o fundo de garantia, vou ter que pagar os impostos, o simples, de uma forma ou de outra. O governo não está dando anistia. Não importa se é anistia, não importa se você tem caixa, o importa é que você está vivendo uma situação de guerra. É uma situação de crise. Então, nessa situação, se você já tem uma permissão governamental para não descapitalizar a sua empresa, não descapitalize a sua empresa agora. Né? Ah, Fábio, mas eu tenho um dinheiro, eu estou com medo de eu não pagar agora e lá na frente eu não ter dinheiro para pagar. Bem, se você pagar agora, provavelmente você, ou talvez, provavelmente não, mas talvez você não chegue lá na frente, no futuro. Então, nesse momento, é se preocupar com o presente. Tá? Pega esses impostos, essas situações, como está aqui, né? Pagamento de fundo de garantia, pagamento de tributos federais, INSS, pagamento do Simples, da guia do Simples, né? Tudo isso, né, já planeja para data 2. Já planeja essas despesas, já pega agora no teu fluxo de caixa, tira elas do movimento do mês de março e já pega e joga para frente. Abril, maio, junho, já faz a projeção disso lá para junho. Por quê? Porque você começa a organizar agora o teu fluxo de caixa. Então pega março, abril e maio, já joga para frente. Ah, fala, como é que eu vou fazer? Deixa isso lá na frente, porque lá na frente, com certeza o governo vai trazer uma forma de financiamento dessa dívida, né? Uma forma de parcelamento disso e muito provavelmente até sem juros e multas. Com certeza, multa não, porque ele já anistiou, né? Já adiou o pagamento. Mas provavelmente o parcelamento também será sem juros. Então isso vai facilitar muito a você passar para essa realidade no hoje. Outro ponto muito importante é que já foi liberado um crédito no FAT para as micro e pequenas empresas. Então procure o seu gerente, né? Procure o seu gerente, procure as suas instituições bancárias, né? E aí aquela questão, né? Quem não trabalha com banco público pode
ter mais dificuldades nesse momento. Os bancos públicos, principalmente Banco do Brasil e Caixa Econômica, são bancos que inclusive fazem parte do comitê de crise. Eles fazem, a diretoria desses bancos fazem parte do comitê de crise. Então, eles estão diretamente ligados com o governo e vão ter um maior esforço e maior facilidade para direcionar essas verbas para as empresas que têm necessidade. Então é importante você entrar em contato com o teu banco, importante conversar com o gerente, já alinhar essa situação com ele, para que você possa organizar o teu caixa em relação a isso. Outro ponto importante é a questão da compra pela Caixa Econômica Federal da carteira de outros bancos. O governo já está também disponibilizando verba para a Caixa Econômica Federal comprar financiamentos, empréstimos que a sua empresa tenha com outros bancos. Por exemplo, se você hoje não está conseguindo ou não vai conseguir honrar alguns empréstimos, financiamentos para os próximos meses, vale a pena você já entrar em contato com a Caixa Econômica Federal e buscar uma negociação dessa dívida. Porque existe essa possibilidade, né, de um banco comprar a dívida do outro e refinanciar para você. Como já tem essa possibilidade com empréstimos, né, do próprio governo, né, com o governo disponibilizando verba para isso, com certeza esses valores serão melhores nesses bancos públicos. Tá? Então é importante pensar nisso. Né? E, com certeza, os bancos vão facilitar a negociação das dívidas. É uma orientação governamental e o governo está trabalhando em cima disso, né, para que seja cumprido essas situações. Então, para resumir esses 3 itens, procura o teu gerente. Se você não tem conta em banco público, procura esses bancos públicos para que você veja como que você pode abrir uma conta nesses bancos e tentar negociar em relação a isso. Só que era uma questão, se você não tem conta nos bancos públicos, que você já teria que ter visto antes. Eu sempre oriento os meus clientes tenha uma conta num banco particular, um banco privado, mas tenha conta em um banco público. Porque através desses bancos públicos que o governo costuma atuar. Perfeito? Vamos avançar mais um pouquinho. É a primeira vez que eu estou fazendo essa transmissão pelo YouTube, então eu estou acostumando um pouquinho aqui de não conseguir vê-los, né? A gente usa uma outra plataforma, mas dessa vez eu quis fazer pela quantidade de pessoas que nos procuraram, que se cadastraram para participar. Eu procurei fazer pelo YouTube porque nossa plataforma tinha um limite de 100 pessoas simultâneas. De qualquer forma, eu quero depois ouvir você, tá? Com certeza a gente vai mandar um e-mail para você, para que você entre em contato conosco, seja através das redes sociais, seja através do nosso próprio WhatsApp, para a gente trocar informações, saber o teu feedback e poder te ajudar nesse processo de superar essa crise. Bem, quero falar um pouquinho com vocês sobre números, né? Como que é importante ter os números da empresa na mão. Para numa situação como essa, você possa lidar um pouquinho melhor com as informações. Então, mais que provado aí que a gestão no cloud, a gestão nas nuvens, ter as suas planilhas, ter o teu sistema na nuvem, se mostrou fundamental. E as empresas que já pensavam assim, que já estavam à frente em relação à gestão, estão tendo mais facilidade de lidar com essa dificuldade da crise. As informações estão lá. Então, se você não estava preparado para isso, né, foi pego assim meio de surpresa, é uma boa oportunidade. Eu sempre falo isso, né? No meio das dificuldades, com certeza tem muitas oportunidades.
E agora tem uma boa oportunidade para que você realmente se organize. Ah, mas eu não sei trabalhar home office. Eu preciso estar na empresa todo dia. Então, precisa organizar, porque essa não é uma realidade só dessa crise. Essa crise, ela só está antecipando algo que é uma tendência para os próximos anos. Nós vivemos, eu tenho falado isso já há alguns anos, pelo menos há 3 anos eu tenho falado isso sobre a era digital. Nós estamos na era digital, nós não estamos entrando, não é uma era que está chegando, é uma era conectada, é uma era que está todo mundo online, é uma era que você tem livre acesso a pessoas no mundo todo através de tecnologia, que durante muito pouco tempo nós vamos ver atendimentos médicos totalmente online. Hoje já vemos psicoterapia online, inclusive na nossa clínica, na Solace, essa semana a gente disponibilizou para todos os pacientes que quiserem fazer psicoterapia, vão poder fazer online. Então, tudo isso é uma realidade de hoje, não é uma realidade do futuro. Tá? Então, se preparar para isso vai te ajudar muito. Então, se você não está preparado nesse momento, olhe essa oportunidade de tempo que você está tendo para intensificar a gestão do seu negócio. Nós vamos estar aí durante as próximas semanas, talvez 1 ou 2 semanas, se tudo correr bem, se Deus quiser, eu acredito que vai correr bem, a gente vai ter aí pessoas enclausuradas em suas casas. Então é uma oportunidade de já usar esse tempo para focar de fato na organização do seu negócio. Tá? Então pensar nessa gestão, pensar nas ferramentas que você precisa para ter as informações, até nesse momento atual, ter uma visão clara do cenário onde você está. Não deixe que a situação leve a sua empresa e você circunstancialmente coloque a responsabilidade dos fatos, talvez da insuficiência da sua empresa, até uma falência, para a questão de crise. Não. Há tempo de fazer essa mudança e as ferramentas estão chegando, as alternativas estão chegando, e é o momento das pessoas se unirem para que isso realmente aconteça. Então, ponto 1, gestão cloud, fundamental ter os números na ponta dos dedos, as informações para tomada de decisão, e hoje a tecnologia já está aí para isso acontecer. Outro ponto importante, custo fixo na ponta dos dedos. Custo fixo, não dá para brincar com custo fixo na empresa. Aprender a administrar o custo fixo pensando numa matemática anual é fundamental para dar grandeza de valor a cada um. Às vezes você fala assim, é uma despesinha de R$300. Não, uma despesinha de R$300 ela representa 3.600 no ano. Aí se você junta 3.600 daqui, 3.500 dali, 2.400 dali, 1.200 da acolá, quando você vê, você gerou um montante ano de 20, 30, 50 mil reais, até muito, muito mais que isso, de despesas de custo fixo que você pode cortar mensalmente. Então isso precisa estar na ponta dos dedos diariamente do empreendedor. É o tipo de pergunta que eu tenho que fazer para você, e eu gosto de fazer isso nas minhas consultorias, chegar na empresa e perguntar, qual é o teu faturamento? E normalmente as pessoas sabem mais ou menos quanto que é o faturamento. Mês passado faturou 80, não, mês passado faturou 120, mês retrasado foi 150, mês repassado foi 30. Então as pessoas sabem esse número mais ou menos. Tá? Ainda que muitas vezes tem o software lá para controlar as vendas, que só serve para emissão de venda e nota fiscal, ainda assim essas empresas têm esses dados. Agora, outra pergunta que eu gosto muito é qual é o teu custo fixo? Quanto que ele representa no teu faturamento? E aí você começa a ver a dificuldade das pessoas em responder. Eu não sei quanto que representa o meu custo fixo. Ele representa 20, 30, 50, 70% do meu faturamento. Isso já dá claramente uma visão para quem está de fora, um indicador como esse, uma visão clara do risco dessa empresa. Uma empresa que depende 70%
do faturamento dela para pagar os custos fixos, ela tem um problema seríssimo de risco calculado, né? Tem que dar tudo muito certo para que o negócio não venha a sofrer. E aí, nesse momento, eu coloco até um pouquinho a minha compaixão para os empresários que são proprietários de negócios em shopping centers. Eu não sei qual vai ser a negociação dos shopping centers ainda, mas de antemão, shopping fechado, eu já tive negócio em shopping e já fiz consultoria para diversas lojas em shopping. Shopping fechado, problema muito grande para os empresários. O custo fixo é altíssimo, né? O custo operacional dentro do shopping center é altíssimo. Então eu temo muito por esse setor, né? Para o setor dos shoppings, né? Do varejo ligado a shopping centers. Não sugiro que você dê calote, mas que você converse com a administradora do shopping, né, e renegocie os pagamentos. A partir de hoje já não efetue mais pagamento, renegocie, porque eles precisam entender e te ajudar nesse processo. Depois que você pagou, o teu caixa está descapitalizado, e aí até você conseguir uma negociação, você já pagou, entendeu? Então, sendo bem sincero, e tomara que eu não leve muitas pedradas aí nos comentários do vídeo, mas não é hora de pagar uma despesa tão volumosa como essa e descapitalizar o teu caixa. O fato é esse. Tá? Então, olhar para o custo fixo é muito importante. Né? Uma outra questão, não sei se você está percebendo, às vezes eu olho de lado, porque na minha tela ao lado aqui que está o slide, agora estou compartilhando ela com você, é o balanço entre as receitas e despesas. Então, olhar para as receitas da sua empresa e as despesas e buscar esse balanço. Hoje nós estamos falando agora em metas, né? A gente sabe que muitas empresas não estavam preparadas para essa questão e tinham, inclusive, suas expectativas de faturamento e metas. Isso não quer dizer que você precise abrir a mão da sua meta anual, tá? Eu acredito que com ações bem planejadas, nós estamos em março, ainda tem muita coisa para que esse ano não seja um ano perdido. Tá? Eu não acredito ainda, não é a hora de jogar a toalha ainda para o ano. Mas é óbvio que para o mês de março e talvez para o mês de abril, as metas provavelmente não serão cumpridas para a grande maioria das empresas. Tá? E aí, pensando nessa questão, já que eu não posso olhar para as metas desse mês ou do próximo mês, mas eu posso olhar ao menos para empatar a minha empresa, achar um ponto de equilíbrio, o balanço entre as receitas e despesas. Então, administrar o teu caixa diariamente com foco nesse balanço das receitas e despesas é fundamental para que você passe por essa situação, tentando diariamente gerar um superávit de caixa. Né? Se entrou quanto que vai sair? Né? Então isso é muito importante nesse momento. Outro ponto importante que eu sempre falo para a gestão, e agora extrapolando essa situação de crise, mas situação de gestor de negócios, ter uma projeção do resultado esperado com base no faturamento e também o realizado, uma demonstração do resultado realizado, né? Que é a nossa famosa DRE. São 2 relatórios que você precisa estar na tua mão diariamente, mensalmente pelo menos, né? Se possível, atualizando semanalmente, que é qual a projeção de faturamento, todas as despesas oriundas desse faturamento, menos o meu custo fixo, menos o meu investimento, e aí sim o meu resultado no final dessa operação. Esse resultado ele é projetado ou realizado. Buscar um resultado nessa situação positivo é o que toda empresa pretende ou precisa nesse momento. É óbvio que alguns segmentos que estão paralisados, né, como bares e restaurantes, casas de espetáculo, universidades, colégios, principalmente universidades e colégios são pagamentos mensais, inclusive vão ter compensação disso aí, então menos traumático
né? É uma questão de antecipação das férias de meio de ano, redirecionamento do banco de horas dos professores para fazer depois a reposição das horas, mas e as academias? E como funciona esse segmento? Então é muito, muito importante buscar alinhar essa demonstração de resultado. O fluxo de caixa projetado, então a gente está falando aí dos próximos 3 meses críticos, mas podemos projetar aí os próximos 9 meses de recuperação e alinhamento para chegar no final do ano e entender que esse foi um ano positivo e não um ano negativo, né? Então é importante também pensar em relação a isso. E por último, o relatório que eu quero compartilhar com vocês, para a gente falar um pouquinho do balanço patrimonial, né? Esse balanço, principalmente um balancete, tá? O que seria esse balancete, né? Você saber, né, ter um diagnóstico de tudo que você tem a receber em atraso, a receber para os próximos 30 dias, para os próximos 60, para os próximos 90 e para mais 90 dias. Então, levantar esses dados em relação à tua receita é muito importante. E aí depois cruzar esses dados com as tuas despesas. O que você tem de despesa em atraso, despesas para os próximos 30, 60, 90 e mais de 90 dias. Com isso você faz um alinhamento aí, começa a costurar como é que está o balanço atual e o balanço projetado. Outro ponto importante em relação, ainda falando do balanço, são os estoques, tá? Existem empresas que estão com um estoque alto e esse estoque acabou descapitalizando o teu caixa. Então, negociar com os fornecedores esse estoque talvez seja uma alternativa. Se não há possibilidade de renegociar o estoque, renegociar o parcelamento desse estoque. Então, por exemplo, você comprou com algum fornecedor 28, 56, 72 dias. Então, com essa questão da crise, renegociar esses boletos desses fornecedores, uma vez que o produto não girou no estoque. Isso é muito importante. Então, eu falei de receitas, falei de pagamentos, falei de estoque. Então, a soma desses valores vai te gerar o teu balanço patrimonial líquido, vamos falar assim, resumido, né? Teria que incluir nessa conta também o teu patrimônio ativo imobilizado, né? Então, se você comprou uma máquina agora e essa máquina tem várias parcelas dela, então você está talvez com o teu passivo, né, de contas a pagar alto para os próximos meses, porque tem os boletos para vencer, mas tem um ativo imobilizado que é essa máquina, que também tem um valor muito grande. Então fazer essa conta e chegar numa matemática onde diz que esse balanço está positivo ou negativo é fundamental. E administrar aí, pessoal. Aí no balanço que você vai ver se a tua empresa, como que a tua empresa vai passar por essa crise. O meu balanço está positivo, mas a curto prazo ele está negativo, né? O meu fluxo de caixa está negativo. Isso mostra o quê? Que eu preciso renegociar o meu fluxo de caixa, tá? Então, são algumas dicas que eu estou trazendo para vocês para que a gente enxergue essa situação de uma maneira diferente, né? Enxergue essa situação com mais esperança, tá? E possa passar por isso. Quem está falando com vocês aqui é um consultor, né, que trabalha há décadas auxiliando empresas. Então já vi muita empresa quebrar, mas já vi muita empresa passar pela crise. Mas quem está falando também é um empreendedor, que hoje tem 2 negócios diferentes, que precisa administrar, tem uma carteira de funcionários. Na nossa empresa de software aqui, toda a nossa equipe técnica de desenvolvimento, eles estão trabalhando, mas estão trabalhando em home office. Ontem a gente já colocou a equipe para trabalhar em home office, a gente está trabalhando com um quadro reduzido aqui fisicamente na empresa. A empresa de consultoria também mudou drasticamente a maneira de atendimento, todos os atendimentos externos, consultorias presenciais foram
migradas para consultorias online, consultorias remotas. Isso também nos ensina um pouquinho a lidar com a situação, lidar com as tecnologias e estar mais aberto a isso. Então, eu gostaria de estar trazendo isso para você, para que você não pense assim, quem está aí do outro lado é uma pessoa que não sabe a realidade que eu estou vivendo. Não é verdade, né? A realidade, ela é difícil, vai ser difícil para todos, mas aqueles que tiverem inteligência emocional, né, e frieza para calcular os riscos e tomar as melhores decisões, esses vão passar por essa crise. Já passamos por outras, talvez não tão grandes como essa, mas vamos passar por elas. Ok? Bem, quero avançar um pouquinho mais com você. Já estamos chegando no final, né? Quero lembrar você que gestão financeira é bem diferente de pagar contas, né? Tem pessoas que acham que porque eles pagam contas, eles têm gestão financeira. Não é verdade isso. Eu preciso ter, como eu falei no último slide, né? Uma responsabilidade para lidar com os números. E isso vai muito além dos pagamentos e recebimentos. Isso vai também na conciliação. Conciliação bancária, conferência disso, conferência dos cartões de crédito. Hoje estamos aí, só ontem e hoje eu recebi 2 ligações, né, de operadoras de cartão de crédito querendo me oferecer antecipação de recebíveis. Será que é a hora de pagar juros? Será que o teu fluxo de caixa necessita de antecipação de recebíveis nesse momento? Ou será que é uma oportunidade para essas administradoras de cartão de crédito obterem rentabilidade em cima desse valor que eles têm disponível lá? Então é uma questão para se pensar, né? Se pensar e principalmente avaliar os riscos de forma deliberada, como falamos no Empretec, né? Quais são as alternativas que você tem? No mínimo 2 alternativas você vai ter. Então buscar essas melhores alternativas é sem dúvida um grande desafio para cada um de nós. Outro ponto é a maneira de lidar com as cobranças, né? Então qual é o processo de cobrança que existe no seu negócio? Tá? De inadimplente, se esse processo é desenhado, se não é desenhado, se você tem segurança de cobrança, quer dizer, se a tua operação comercial gera segurança financeira. Você vende, por exemplo, no passado se vendia muito, eu sou da época da Rua Tereza, tive muitos e muitos clientes na Rua Tereza, onde se vendia com cheque pré-datado. Qual era a segurança financeira dessa operação? Era muito baixa, porque se o cliente não pagasse, quem ia atrás disso, né? Quem ia atrás desse recebimento? E isso eu alerto para principalmente as empresas que trabalham com boleto bancário nos dias de hoje, né? Qual a segurança financeira da sua empresa? Fábio, mas agora na crise eu não tenho como ir atrás dessa cobrança, não tenho como apertar o meu cliente. Não, você tem como conversar com ele sim. Como eu falei, você precisa priorizar os principais fornecedores, assim como os teus clientes também vão priorizar os principais fornecedores nesse momento. Então negociar, chegar a um bom entendimento disso é muito importante. Mas essa questão não é a questão atual, é a questão que precisa ser planejada. Então aproveitar esse tempo disponível que nós vamos ter aí trabalhando em home office, colocando a cabeça no lugar, tentando apagar esses incêndios, é um tempo excelente para fazer isso. O que eu posso fazer para gerar mais eficiência econômica e financeira para o meu negócio? E, como eu falei nos últimos slides, a questão das análises e previsões. Tá? O empresário não tem bola de cristal e não é obrigado a ter bola de cristal, tá? Mas são alguns sintomas que os negócios começam a perceber e aprender a lidar com esses sintomas. Por exemplo, se o seu negócio hoje está com dificuldade financeira e a crise acabou de começou o desaquecimento aí econômico, posso falar aqui no Brasil, na última semana, tá? Mas se ele já vinha se arrastando, você já tem aí informações suficientes para gerar algumas previsões.
para começar a olhar para os números e falar assim, não, peraí, eu preciso tomar algumas decisões aqui, eu preciso refinanciar essa dívida, eu preciso encontrar um sócio investidor, eu preciso mudar de segmento, eu preciso reinventar o meu mix de produtos, eu preciso entender melhor a persona do meu negócio e talvez setar os meus produtos e serviços para um outro tipo de persona. Então são situações que você pode sim enxergar sem ter bola de cristal. Né? Estar atento às oportunidades que o negócio tem para expansão. Por exemplo, algumas empresas nesse momento estão pensando, poxa, eu posso trabalhar com delivery, porque o meu cliente não está vindo, então eu vou aumentar as minhas ações no delivery. Ótimo, excelente oportunidade nesse momento de trabalhar com delivery. Agora a pergunta é, por que não trabalhou com delivery já há tanto tempo? Por que não estabeleceu um e-commerce? Por que não fez parcerias com marketplaces? Então, essas situações que eu estou trazendo à baila, né? Essas situações que fazem questões como essa que nós estamos vivendo, trazer um freio de arrumação para o seu negócio. É puxar o freio de mão e falar assim, peraí, tem alguma coisa errada aí que eu preciso alinhar, não dá mais para tocar dessa forma. Eu convivi aí com algumas crises. Nós tivemos aí tigres asiáticos, nós tivemos a bolha imobiliária dos Estados Unidos, nós tivemos a Lava Jato, alguns anos atrás. Quer dizer, tudo isso são sem chance de errar, são grandes e grandes variáveis desse mercado, falando financeiramente falando, né? São situações que já te levam a uma reflexão e, poxa, eu preciso preparar a minha empresa melhor. Quando eu estou falando de preparar a empresa, por exemplo, pensar num mês de fluxo de caixa. Uma empresa que não tem um mês de fluxo de caixa, pelo menos para despesa fixa, e eu não gosto de fórmulas mágicas, tá? Eu não estou te dando aqui um número cabalístico dizendo que se você tiver um mês de fluxo de caixa, você vai passar pelas crises. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que, pensando em reduzir o risco do negócio, trabalhar com um mês de fluxo de caixa é, no mínimo, um pensamento moderado. Na melhor das hipóteses, assim, aliás, na pior das hipóteses, é um pensamento moderado. Tá? Então, talvez começar a olhar para o seu negócio dessa forma. O que eu preciso fazer para gerar um caixa futuro? Tá? Outro ponto que eu queria avançar mais um pouquinho com vocês, já estamos terminando, é apresentar um pouquinho para vocês a Tech Software. Né? Nós somos uma empresa que desenvolve softwares, né? Na realidade, soluções inovadoras em gestão, e uma das maneiras de fazer isso é através do desenvolvimento de softwares. Então a gente tem uma plataforma de gestão totalmente online desde 2012. Né? Nós temos aí quase uma década de soluções online. Né? Então temos expertise em toda essa parte de gestão de empresa, gestão comercial, gestão do teu fluxo operacional, do teu funil de vendas, dos processos comerciais do teu negócio, desde orçamentos, compra, pedido de venda, faturamento, entrega, montagem, tudo isso integrado com o teu sistema financeiro, porque hoje um dos grandes problemas do nosso país não é a corrupção, não é o desaquecimento da economia, tudo isso são grandes problemas. Mas um dos maiores problemas que nós convivemos há décadas no nosso país é a ineficiência. Então, nós trabalhamos com software que te aumenta muito a eficiência do negócio, onde ele reduz drasticamente os processos e o retrabalho, te dando o que é mais importante, que é informações para tomada de decisão. E qual é o grande desafio? Né? A gente tem, como eu estava falando, módulo comercial, financeiro, a gente tem a parte de relacionamento com clientes interligado, para empresas prestadoras de serviço, nós temos uma solução completa para gerenciar melhor os serviços do teu negócio, prestação de serviço da sua empresa, integração com teus clientes, controle de ordem de serviços, contratos, tudo isso dentro da nossa plataforma. E também a área de produção, você que é uma
uma indústria, uma pequena empresa, mas que trabalha com industrialização, né, com transformação de matéria-primas em bens e serviços, procure um pouquinho saber disso, como você gerenciar melhor essa produção e ter mais eficiência. Além disso, franquias e, inclusive, a parte de pontos de vendas. Outro ponto que eu queria compartilhar com você em relação a essa questão dos sistemas, né, dessa gestão integrada, um dos grandes desafios que nós encontramos na hora de implementar um sistema não é a capacidade financeira das empresas. Hoje nós temos soluções completas para empresas a partir de R$ 99,00 mensais. Então o problema não é a implantação do sistema em questões financeiras para a implantação de um sistema. Não é. Até porque nós temos aí décadas fazendo isso e percebemos que todo investimento em implantação de sistema, ele retorna em um curto espaço de tempo através de melhoria dos processos e eficiência do negócio. Porque é óbvio, se você gerencia melhor as suas propostas, você teoricamente vai fechar mais negócios. Se você fecha mais negócios, você gera mais receita. E com isso, a estrutura financeira da empresa fica saudável, né? Então, não é custo implementar um sistema de gestão numa empresa. Ao contrário, é investimento. Agora, qual é o maior desafio se não é investimento? O maior desafio é a mudança de mentalidade de você, empresário, onde você não precisa lidar diariamente com as dificuldades operacionais do seu negócio, né, enxugando gelo, mas sim ter uma visão de futuro do seu negócio, uma visão melhor Primeiro, a percepção da necessidade de uma visão melhor da gestão, a percepção da necessidade de uma visão mais apurada dos números, do financeiro da empresa, entender e otimizar os processos da sua empresa. E aí, consequentemente, quando você desenvolve essa competência, implementar um sistema passa a ser apenas uma atividade. Tá? Eu queria aproveitar esses minutos finais, né, para, primeiramente, nos colocar à disposição. Tá? Eu queria colocar a Tech Software à disposição, os meus canais de contato pela Solace também, seja no WhatsApp, seja nas redes sociais, à disposição para que você entre em contato e tire dúvidas, né? Passe aí as suas dificuldades, como está sendo esse momento para você, e que a gente pode ver como que a gente pode te ajudar nisso, tá? Seja fazendo você enxergar um pouquinho fora da caixa, às vezes você está vivendo tão drasticamente o problema e não consegue se ver fora dele, tá? Seja trazendo ferramentas e soluções para viabilizar algumas situações atuais para você. Por exemplo, você precisa trabalhar em home office, não sabe como trabalhar, não sabe como colocar a tua equipe, não sabe como gerenciar a tua empresa sem estar presente. Então, fale com a gente, que a gente está aí para isso, e é um momento de unirmos forças, empatia, né? E termos uma visão solidária. Então, conte com a gente com isso aí. Esse é um dos objetivos desse vídeo. Tá? Aliás, esse é um objetivo da gente desenvolver esse ao vivo com o gestor. Tá? Esse tempo a gente vai abrir semanalmente, 1 hora, para poder compartilhar isso com vocês. Estamos terminando aí, né? 58 minutos. Para quem me conhece sabe que eu gosto de ser britânico. Tá? Então, faltam 2 minutinhos para a gente terminar. E eu queria aproveitar isso, né? Colocar à disposição, e queria aproveitar também para transmitir para você uma mensagem de fé, esperança e amor, né? Situações como essa que nós estamos vivendo fazem cada um refletir, né, de quanto individualmente somos frágeis, né? Individualmente um vírus como esse, né, tão
pequeno, né, minúsculo, perceptível apenas a microscópio, ele pode criar um caos tão grande como esse. Então, a dependência de um Deus, de um ser superior, né? Então, isso demonstrar em fé que alguém cuida da gente, é importante ter essa postura também de cuidar dos outros, né? Então, comece a cuidar dos outros não saindo de casa, comece a cuidar dos outros lavando a mão sempre onde você entra e sai, usando álcool, evitando o transporte público, né? E tenha esperança que, igual a você nessa situação, muitas pessoas estão nessa situação, tá? Muitas pessoas estão nessa situação difícil e ainda que pareça, né, o empreendedor tem muito disso, né, ele parece que está sozinho, mas ainda que pareça que você está sozinho nisso, não, você não está sozinho. Abrir o canal de comunicação e procurar pessoas que podem te ajudar vão com certeza facilitar esse entendimento, essa busca pela essa passagem, essa situação. Do mais, né, queria realmente agradecer a presença de todos, né, a presença de você que estava aí. Depois a gente vai ver como que a gente vai compartilhar isso e vamos estar disponível aí para que você possa compartilhar para outras pessoas. E é isso. Seguem os nossos contatos aí da TechSoftware. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso produto, você pode entrar em techsoftware.com.br/demonstração. Lá você preenche um formulário, você assiste uma demonstração, entre em contato conosco. Nós possibilitamos que você tenha uma garantia de comprar um produto e qualquer coisa que acontecer nos primeiros 15 dias, se você não ficar satisfeito, se não atender a tua expectativa, se não se adequar ao teu negócio, a gente dá 100% de garantia de money back. Isso quer dizer que a gente devolve o dinheiro para você, porque o nosso compromisso não é não vender o software, mas o compromisso é que você utilize a ferramenta, que você tenha resultados e que você possa avançar e superar essas situações. No mais, beijo grande, sucesso, até mais.